apresentadora e este é o programa Charme que está começando agora. No programa desta quarta-feira recebemos o escritor, professor universitário, doutor em literatura, Maicon Tenfin, que vem falar sobre o seu novo romance, Dinamene. Maicon, prazer te receber novamente aqui. Ano passado, já na pandemia, você veio falar sobre Kisama, sobre o lançamento do Kisama, né? E já tinhas me dado um spoiler desse romance do Dinamene, né? E agora ele está aqui, vamos mostrar, né? Isso. Exatamente. Muito lindo. Nick, muito obrigado aí pelo espaço, né, que você sempre dá aí para a vida cultural da nossa cidade, né? E realmente, naquele momento, né, no ano passado, nós viemos conversar sobre o Kisama e literatura em geral, né? E nós já estávamos preparando, né, esse livro. Ele é um livro todo ilustrado também, né, com trabalhos do Rubens Belli. Muito lindo, né, essa parceria que vocês têm, as ilustrações, tanto do Kisama quanto do Dinamene. A gente está repetindo, né? A gente fez o Kisama, agora estamos fazendo a Dinamene. Parabéns pro Rubens também, sou muito fã do trabalho dele. Ah, legal. E aí estamos aí, né, para falar desse novo projeto aí, né? Então, me conta um pouco dessa história. Eu sei que ela foi passada na China. Isso. De século XVI, isso, né? Isso. E assim, ó, pelo que eu acompanho dos teus livros, que eu vou ler todos, né? É o mais romântico, né, Maicon? Esse ele é um livro romântico, tu tens razão. Tu sabes, quando eu estava no ensino médio, eu tive um professor de língua portuguesa muito bom, e ele contou uma história que depois eu fui descobrir, isso faz parte de uma lenda que é muito forte em Portugal e nos países de língua portuguesa em geral, que é o seguinte, que o Camões, né, o Luís Vaz de Camões, quando ele havia concluído a composição dos Lusíadas, então só para relembrar, né, os Lusíadas é o principal poema épico, né, da língua portuguesa. Ele é o livro que, de certa maneira, ele fundamenta o idioma, né, de certa forma ele cria o idioma que nós estamos falando hoje com algumas variantes, né. E aí reza essa lenda que quando ele voltou, porque ele teria terminado a obra em Macau, no sul da China, lá, no Oriente. Né? Até tem uma gruta lá que dizem que ele escrevia na gruta, né? Também faz parte da lenda. E aí ele volta de Macau para Goa, outra possessão portuguesa, e nesse caminho de volta a caravela naufragou. Porque que era uma coisa absolutamente comum naquela época. Os naufrágios eram muito comuns, né? Porque a tecnologia de navegação ainda estava bem precária, né? E aí, né, nesse naufrágio, de um lado, né, cai eu imagino, uma bolsa, né, de couro com manuscrito dos Lusíadas, manuscrito, não tinha backup naquela época, né? E do outro lado cai a Dinamene, que seria a namorada... a namorada chinesa dele. E aí a lenda diz isso, que se ele saltasse para salvar a Dinamene, que não sabia nadar, adeus os Lusíadas. Olha, isso que é amor à arte, né? E se ele saltasse para salvar os Lusíadas, adeus a Dinamene. Bom, considerando que hoje... Sorte nossa, né? Sorte nossa, azar dela, né? E aí, mas assim, eu acho, porque eu nunca consegui encontrar, porque isso não dá para encontrar. Eu acredito que essa lenda tenha surgido em algum momento do final do século XVIII ou do começo do século XIX, que era o momento da autoafirmação das identidades nacionais na Europa, e os Lusíadas sempre foi um poema patriótico, né? E aí quer dizer, essa história ela serve para justificar a importância absoluta desse poema, quer dizer, que ele só chegou ao povo português depois de muito sacrifício, etc. E tal, né? Então, assim, partindo dessa lenda, eu sempre pensava, né, em escrever uma história sobre isso, mas eu pensei assim, o que aconteceria então se, em vez de saltar para salvar os Lusíadas, ele tivesse salvado a Dinamene? Entendi. Esse é o primeiro parágrafo, não tem spoiler nenhum, porque esse é o primeiro parágrafo do livro, né? Entendi. E a partir daí, então, daí tem um flashback, e aí... Porque o romance Os Lusíadas não existiu, né? Existiu a história mas do amor do Camões com a Dinamene. Exatamente, mas ele tem um flashback
Que daí o Camões aparece escrevendo o livro e tendo dificuldades para escrever o livro. Mas principalmente assim, né, imaginar essa figura, essa personagem, essa dinamênia ao aportuguesamento. Existem alguns poemas do Camões em que ele usa essa expressão dinamênia, assim como está no título, né? E aí imaginar, né, quer dizer, quem foi essa moça, né, de onde ela veio, né, como é que ela era, né? Então parte da, digamos assim, da brincadeira literária estava muito nessa imaginação da personagem. E muito, adorei, sou fã. E que profundo busca na história, né, pra conseguir chegar nessa história tão... Porque as suas histórias são muito amarradinhas, assim, né? Elas não deixam nenhum... Eu falando já do Kisama, né, que foi da história do Brasil aqui indo pra lá. Eu imagino que é um estudo muito profundo, né? Ah, sim, eu cheguei... pesquisa mesmo. Pesquisa. Eu cheguei a ler... E difícil encontrar esse material, né? É verdade. Eu cheguei a ler, Nick, um relatório econômico de Macau. Para entender a situação. Escrito no século XVII, no começo do século XVII, né? Fizeram um relatório do governador de Macau, enviado ao rei de Portugal. E é interessante, né? Lendo isso, porque o que era Macau, né? Era um entreposto comercial. Entendi. Né? E a partir dali os portugueses, que eram já os grandes navegadores, né? Eles faziam comércio com o Japão, o interior da China, né? Eles entravam pelo Rio das Pérolas e a Europa, né? Então ali que eles tiveram muito poder nesse momento, né? Os portugueses, né? E Macau ficou com os portugueses até 1999, né? Quando foi, então... 1999, muito recente. Muito recente, muito né? recente. Quando foi devolvido, né, à China, né? E a língua portuguesa é a língua mãe, né? É a língua oficial. É a língua oficial. Lá em Macau, por exemplo, lá você tem jornais escritos em língua portuguesa, rádios que transmitem. Muitas telenovelas da Globo passaram lá sem dublagem, né, diretamente assim com o nosso português aqui do Brasil, né? Agora, claro, é um grupo não muito numeroso que fala português e os demais habitantes lá também falam as variantes, né? O mandarim e o camponês. Eles têm conhecimento de dinamismo lá? Não? Eu acho que tinha que lançar lá, hein? Eu acho que ainda não, mas eu vou mandar. Eu ia te dizer. Vou mandar pra lá. Tem que mandar pra lá, porque a história é muito boa. E eu tô super curiosa pra saber como é que vai acabar essa história de amor de Camões e da Dinamene. Maicon, onde é que a gente consegue encontrar os livros? Ele tá na versão digital. Isso. É isso. Ele tem a versão impressa. Já tá impressa? Tá por aí já nas livrarias, né? Tudo. E a versão digital no Amazon, né? Que você encontra imediatamente ali, né? Sim, e já chegou aqui no meu nome. Já está aqui também, o livro já está circulando por aí. E deixa eu te perguntar, eu te perguntei isso ano passado, né? E o que tu tá preparando já? Porque até se tu lança hoje já tem... Olha, tu deves estar lembrada, quando a gente conversou no ano passado, eu tinha dito para ti o seguinte, que eu escrevi o Kisama, né, que se passa no Rio de Janeiro do século XIX. E o Kisama estava para virar um streaming, né? Também, tá lá. Tá lá, continua lá no stand-by, né? E aí agora eu estou lançando Dinamene, que se passa lá na China, né, no século XVI. E aí eu tenho um projeto aí atual que, como a gente brincou, né, eu senti saudade do meu próprio tempo e aí escrevi uma história que se passa nos dias de hoje. Entendi, né? É verdade. Então estou trabalhando com isso. Será a próxima. Esse será o próximo livro. Será que ainda esse ano, Mico? Eu não sei. Segundo semestre, talvez? Talvez, né? Eu não sei direito. Eu acho que não, porque agora as coisas realmente estão muito complicadas. Estão muito devagar mesmo. Mas o jeito é continuar fazendo, né? A gente não pode ficar esperando porque não dá, né? Nunca vou esquecer uma frase que você me disse assim, Nick, o escritor escreve todos os dias. Nossa, isso eu vou levar pra minha vida, assim, sabe, Maicon? E é bem isso, né? O escritor escreve, independente do que está acontecendo no mundo, independente do que está acontecendo, o escritor escreve, né? Isso é muito
Muito lindo. Ele escreve simplesmente porque ele tem que escrever. Sim. Né? Não é porque ele vai ganhar dinheiro, porque ele vai ganhar fama, ou porque sem aquilo, né, ele não vive, né? Michael, vamos falar só um pouquinho sobre a literatura catarinense, né? Tu é professor universitário. Eu sei que, né, muitas pessoas te procuram, pessoas que querem aprender a escrever, pessoas que já escrevem e querem se aperfeiçoar, pessoas que têm paixão por literatura mesmo e querem aprofundar os estudos, independente de seguir isso como profissão, né? Certo. Como é que tu vê esse cenário? Como é que tu acha que a literatura catarinense e também a regional aqui está caminhando? Eu acho que tu tem muito contato, né, com essas... Olha, o que eu vejo assim, ó, hoje, né, a coisa está muito, eu acho que está muito legal, assim, porque tem muitas pessoas que estão procurando qualificação, né, especialização, existem muitos cursos de escrita criativa, a internet facilitou muito isso, né? Até pouco tempo, sei lá, até uns 15, 20 anos atrás, a escrita criativa, ela era privilégio só de pessoas que viviam nos grandes centros, né? E muitas vezes até fora do nosso país, né? Essa é uma tradição muito anglófona, né? É muito dos Estados Unidos, os espanhóis também, os hispânicos também fazem muito isso. E hoje é uma prática que está totalmente disseminada, né, no Brasil. E isso é legal, porque normalmente quando você começa a escrever, é uma coisa muito solitária. Né? Você, né, é um processo solitário, então você fica ali meio sozinho e tal, você não sabe direito, será que eu estou fazendo direito, será que eu não estou fazendo direito e tal. E por um lado é legal, porque você vai descobrindo, é uma coisa meio autodidata, né, e tal. Agora é legal também quando você encontra uma turma, né, que tem objetivos afins, e aí você troca ideias, troca leituras, troca, né, dicas, palpites, né. Eu acho que hoje, graças a essa facilidade promovida pelas redes sociais, pela internet, né, eu acho que está vindo uma turma aí muito bacana, assim, né? Ai, que legal. E aí, assim, o Nick, antes, por exemplo, a literatura, vamos falar aqui da literatura de Blumenau, né? Havia dois tópicos essenciais para o que a gente escrevia aqui. E isso eu imagino, desde a época aí dos nossos colonizadores, né? O rio, quer dizer, o rio é a geografia, né? Uma forte, poética, né? do rio. Né? E a questão da própria história da colonização, né? Que é um elemento também muito importante, né? Hoje, o mundo ele se tornou muito maior. Sim. Né? Então, não tem mais fronteiras, né? Não tem mais fronteira nenhuma, né? Então, realmente, antes nós estávamos aqui de cara com a nossa realidade o tempo todo, então era muito natural. A gente ir para as raízes, né? Isso. A nossa literatura era uma literatura, assim, eu diria assim, voltada para dentro, no bom sentido da expressão. Sim, entendo. E hoje não, hoje, por exemplo, o pessoal novo, a turma que está nos 20, nos 25 anos, que está começando, está publicando os primeiros livros, né? Já tem um olhar assim mais para fora, né? Mais abrangente, buscando outros temas, buscando outros cenários. Entendi. Veja, eu mesmo fui parar na China. Na China. Né? Para tu teres uma ideia. Mas lá no começo eu já fiz os meus livros também sobre a nossa região, as nossas personagens típicas, né? Quer dizer, a nossa cultura. Sim. Né? E aí realmente chega um momento que você quer também viajar por longes terras, né? Você quer procurar outras coisas. Né? E isso é bom, né? Isso é bom porque reconhecer o externo fortalece o interno, né? Quer dizer, você reconhece a cultura alheia e aí você fortalece, né, a sua identidade cultural, né? Você não fica também só preso ali. Exatamente. Bom saber disso, Michael. Prazer te receber de novo aqui. Quero te receber muitas vezes mais. E quero que tu deixe teu Instagram, porque lá tem muito conteúdo bom que fala sobre literatura, que tem muitas dicas, tem as tuas oficinas também, né? As lives, as oficinas, né? Tem muita coisa acontecendo lá no teu Instagram. Tu pode deixar o endereço pra gente, Michael, por favor? Mas com todo prazer, tá? Olha, pelo que eu me lembro, eu acho que é maicon.tenfen _escritor. Tá. Eu acho que é isso. Mas eu acredito que se digitar o meu nome lá, vai aparecer. Né? Lá tem muito conteúdo legal, né?
E lembrando que o Dinamene está nas livrarias da cidade e também o digital na Amazon. É isso aí. Maicon, muito obrigada. Obrigado, Nick. Bom, a gente vai para um pequeno intervalo comercial, a gente volta no segundo bloco falando sobre moda. Não saia daí.